Em primeiro lugar, sejam bem-vindos ao Pipefy. Essa apresentação é voltada principalmente aos usuários que estão utilizando o Pipefy há pouco tempo. Ela não é uma demonstração de produto, ela é uma introdução aos principais conceitos por trás do Pipefy e ela ensina, na verdade, ela é voltada a ensinar os usuários a entender melhor como o Pipefy funciona, ou seja, o que são processos, como gerenciar os processos e uma série de pequenos conceitos por trás da ferramenta. Vamos começar a entender primeiro o que é um processo. De acordo com a definição no dicionário Oxford, um processo é uma série de passos ou ações tomadas com a finalidade de atingir um objetivo específico. Ele pode ainda ser definido como uma série de passos sequenciais usados por uma pessoa ou um time para chegar a um resultado desejado. No Pipefy, os seus processos são chamados de pipe. Você já está utilizando o Pipefy há um certo tempo, já essa nomenclatura não é estranha para você. Uma pergunta que não quer calar. Muita gente pensa, a minha empresa é muito pequena, ela não tem processos, ou o meu departamento não tem processos definidos. Sim, a sua empresa tem processos. Todas as empresas têm processos, desde startups de 2 pessoas a grandes empresas com milhares de funcionários. Os processos estão em todos os lugares e eles existem mesmo que você não tenha percebido isso. Processos podem ser desde coisas muito simples, como fazer uma pizza, preencher formulários, até coisas super complexas, como pilotar um avião ou montar um carro. Alguns exemplos comuns de processos vistos em empresas são contas a pagar, gestão de tarefas, reembolso de despesas, recrutamento, pipeline de vendas, atendimento ao cliente, e a lista é quase que interminável, porque os processos realmente variam bastante dependendo do tipo e da área de atuação da empresa. É muito comum as pessoas confundirem processos com projetos e gerenciar um como se fosse o outro. Então é importante a gente fazer bem essa diferença para vocês entenderem o porquê que é importante usar uma ferramenta de gestão de processo para gerenciar processos. Projetos são finitos, eles têm um começo, meio e fim definidos. Eles são claramente definidos ou delimitados por um período de tempo, ou seja, um projeto vai durar uma semana, um mês, um ano, ou um objetivo. Eles são únicos e devem eventualmente terminar. Um projeto pode ser construir uma casa, organizar um evento, várias coisas. Já processos, eles são contínuos. Eles são ciclos que acontecem repetidamente. Quanto mais você executa processos, mais você aprende sobre eles e os aprimora. Pelo menos é o que é esperado. As pessoas imaginam que após fazer a mesma coisa mais de 100 vezes, é de se esperar que você fique bom nisso. Processos podem ser várias coisas também, como fabricar carros, escrever contratos, fazer pizzas. Um dos erros mais comuns que as pessoas cometem é gerenciar processos como se fossem projetos e vice-versa. Isso causa vários erros e má execução. As ferramentas que servem para gerenciar projetos, elas normalmente não oferecem a possibilidade de criar regras para padronizar a execução como o Pipefy. Você consegue gerenciar projetos dentro de uma ferramenta para gerenciar processos, como é o caso do Pipefy, mas o contrário não é verdade. Ou seja, você não consegue gerenciar um processo de forma correta numa ferramenta de gerenciar projetos. Gestão de processos. Esse é um tema que assusta muita gente. As pessoas se arrepiam só de escutar falar, porque falam que é muito chato, é muito complexo. E de fato, existem diversas metodologias de gestão de processos que são muito complexas. De fato, a grande maioria, como BPMN, Six Sigma, é tida como muito complexa para a grande maioria dos times operacionais. Mas a gente vai comentar um pouquinho só sobre cada um desses conceitos para vocês entenderem da onde surgiu o Pipefy. O BPMN, vocês já podem não ter ouvido falar nesse nome, mas já viram alguma vez na vida aqueles famosos diagramas, os quadradinhos com as flechinhas. É uma ótima metodologia para mapear processos, mas no dia a dia, na hora de gerenciar o processo, não é muito útil. Então é uma ótima metodologia de mapeamento de processos, mas na hora da gestão ele acaba sendo abandonado. Já o Six Sigma é uma metodologia focada em excelência, prevenção de erros e remoção de defeitos, mas ela demanda um longo estudo antes da implementação. Então, assim, não é uma metodologia simples que, se você definir implementar hoje na sua empresa, você vai demorar, não sei te denominar quanto tempo para você conseguir implementar efetivamente nos processos da sua empresa. O Lean
já é uma metodologia mais acessível e mais fácil de você se relacionar. Muitas pessoas correlacionam diretamente ao sistema de produção da Toyota, que de fato é um dos maiores benchmarks de eficiência e efetividade do mundo. O Pipefy herdou a sua interface de uma das ferramentas mais conhecidas do Lean, que é o Kanban. A interface do Pipefy, com aquelas várias fasezinhas e os cards passando entre as fases, é um Kanban. E por último, a última metodologia chamada CIPO, ou da forma simplificada IPO ou IPO, é a metodologia preferida do nosso CEO, o Alessio, para mapear os processos e entender como eles funcionam. Ela é focada em 3 elementos simples: o input, que é o I ali, os passos da execução e o output. Ela é simples e intuitiva. Você identifica o que você precisa para começar o processo, qual o resultado do seu processo e o que você precisa para ir do ponto A para o ponto B. Simples assim, sem complicação, sem grandes regras. Agora vamos falar sobre o que é o Pipefy. O Pipefy é a melhor forma de gerenciar os processos da sua empresa. É uma plataforma de gestão de processos que permite centralizar todas as operações da sua empresa em um só lugar. O grande diferencial do Pipefy em relação aos outros competidores é que ele é simples, customizável e do it yourself. Você mesmo cuida dos seus processos. Você não precisa ter conhecimento técnico ou suporte de TI para implementar ou manter os seus processos. Os próprios gestores ou os donos do processo podem criar e gerenciar os processos por conta própria, sem depender de ninguém. Isso é muito bacana porque você elimina essa necessidade de depender do suporte para fazer toda essa manutenção do processo. Existem sistemas muito complexos de gestão de processos que, para mudar um simples campo, você depende de todo um suporte de TI. E o Pipefy elimina essa necessidade. Para mudar um campo numa fase, você demora 30 segundos. Então é uma simplicidade incrível que até para pessoas sem nenhum conhecimento técnico, ele torna muito mais fácil a gestão de processos. E até podemos dizer que bem mais interativa e divertido trazer essa gestão das atividades. A estrutura da sua empresa no Pipefy. A estrutura flexível e customizável do Pipefy permite que você gerencie todos os processos da sua empresa em uma só plataforma. O Pipefy é estruturado da seguinte forma: existe a estrutura, a sua empresa, que é o que você cria quando você cria sua conta no Pipefy, caso você não tenha sido convidado por uma pessoa, os processos ou os pipes que existem dentro da sua empresa, as fases, que são os passos dos seus pipes, e os cards, que são as atividades que fluem entre as fases dos seus processos. A sua empresa. A conta da sua empresa é uma representação real da estrutura da sua empresa dentro do Pipefy. Ela engloba todos os membros do seu time e os processos que você gerencia nas operações do seu dia a dia. Com o Pipefy, com a estrutura que a gente oferece, você tem a possibilidade de criar tantos processos quanto você precisar para centralizar todas as operações da sua empresa. Então, não há necessidade de você criar diversas empresas dentro do Pipefy para diversos departamentos da sua empresa. Você pode ter só uma empresa e dentro dela ter todos os processos de todos os departamentos da sua empresa. Isso é muito prático porque, como eu vou comentar mais para frente com algumas funcionalidades avançadas, você consegue criar integrações, bases de dados, você consegue de fato integrar todas as informações da sua empresa em uma só plataforma. Os processos da sua empresa no Pipefy são chamados de pipe. O Pipefy permite que você crie e configure pipes para praticamente qualquer processo na sua empresa. Desde processos mais simples, como uma lista de to-do, que você tem um processo assim, com 3 fases, a fazer, fazendo e feito, até processos mais complexos, como um processo de compras, processo de suporte, pipeline de vendas, reembolso de despesas e assim em diante. Só um momentinho, tem uma pergunta, o Felipe. Felipe perguntou se a ideia é analisar como os processos funcionam na empresa no dia a dia ou criar novos e transformar em pipe. Na verdade, a ideia é as duas coisas, Felipe, porque você vai criar os pipes baseado como os processos funcionam na sua empresa no dia a dia. Eles vão servir para você criar regras para padronizar os seus processos. Então você vai passar a gerenciar os processos deixar de gerenciá-los de forma informal a gerenciá-los dentro de uma plataforma com regras definidas. Então você não precisa criar processos novos, você só vai passar a gerenciar os processos que você já tem dentro de uma plataforma com regras definidas. Voltando aqui, a fase é um passo na execução de um processo específico. Os cards em um pipe eles se movem lateralmente através das fases, usando os botões ou arrastando e soltando um card na fase onde você gostaria que ele estivesse. Já os campos, eles são os blocos que constroem as fases dos seus pipes. Eles
são as regras dos seus processos. Você pode usar diferentes tipos de campos, depois eu vou mostrar para vocês todos os diferentes tipos que a gente oferece, para dar instruções ou pedir informações. Eles ajudam a estabelecer e fazer cumprir os padrões de execução, prevenindo erros e ineficiências. Esse, no caso, são os padrões que eu acabei de comentar com o Felipe, que você usa os campos para estabelecer o que tem que ser feito em cada fase do seu processo. Um card é uma representação visual e detalhada de uma atividade em um pipe. Cards podem representar diferentes coisas em diferentes processos. Por exemplo, em um pipeline de vendas, um card é um potencial cliente. Já num processo de compras, um card é um item a ser comprado. E o card vai passando pelas diferentes fases do seu processo. Esse card aqui, que tá nesse pipe, ele tá num pipeline de vendas. Então ele vai passar por todas as fases, desde a fase de prospectar, a descoberta, proposta, a negociação, até que seja fechado. E em cada uma dessas fases existem campos diferentes que devem ser preenchidos com informação para que ao chegar no final, a gente tenha todas as informações a respeito do cliente para poder fechar a negociação com ele. Agora a gente vai começar a dar mais informações sobre a estrutura do Pipefy, para vocês entenderem um pouquinho, meio que um tour sobre como funciona cada botãozinho nos principais elementos do Pipefy. Esse é o dashboard da sua empresa. Eu vou seguindo a ordem dos números, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me interromper. Ali no número 1 é o nome da sua empresa. Clicando no 2, onde diz Pipes, você vai para essa telinha que está mostrando aqui, que mostra os pipes. Ao clicar no 3, você sai dessa tela e vai para a tela que mostra os databases. Database é uma funcionalidade avançada do Pipefy que permite que você crie bases de dados que não são nada além de tabelas, com dados que você pode alimentar e buscar de dentro dos seus processos. As databases você pode criar database de cliente, database de funcionários, database de fornecedores, e elas são bastante úteis para dados que você usa com recorrência em seus processos. O número 4 leva para a parte de apps avançados e automações. O número 5 abre o chat in-app, que é onde você vai clicar toda vez que precisar falar com a gente no suporte. O 6 você clica para abrir as suas notificações, dá para ver ali que eu tinha bastante notificação para ler. O 7 você clica na sua imagem de perfil, para abrir um menu que vai ter as seguintes opções. Você pode acessar o seu MyDesk, mudar de empresa, acessar as configurações de usuário, acessar as configurações de empresa ou fazer o logout. No número 8, você clica para adicionar novos membros à sua empresa. Quando você clica, ele abre uma janelinha na tela que permite que você convide novos membros da sua empresa. Já no 9, você clica para abrir a tela que mostra quem são os membros da sua empresa. O 10, você clica para mostrar um registro das atividades da sua empresa. O 11 é a mesma coisa naquele menu para você acessar o MyDesk. Tá vendo o 12 aqui que tem essa estrelinha? Quando você clica na estrelinha, ele favorita o pipe. Então esse pipe aparece antes de todos os outros. Os pipes eles são ordenados por ordem alfabética, mas quando você clica na estrelinha, ele é mostrado na frente dos outros. Isso é bem útil para você fazer com que os pipes que você acessa de forma mais frequente apareçam na frente dos outros. O 13, esse íconezinho do cadeado, indica que o pipe é privado, ou seja, apenas usuários com a permissão de admin ou que sejam convidados para esse pipe podem acessá-lo. Essa funcionalidade está disponível apenas no plano Business e no plano Enterprise, e ela é bastante útil para empresas que têm processos com informações que são confidenciais e que não necessariamente querem ser compartilhadas, como processos mais sensíveis, por assim dizer, como processos de RH, processos financeiros. Então, de fato, é bastante útil você ter processos que não sejam acessados por todos os funcionários. E ali no 14 é onde você clica para criar um novo pipe. Aí aqui é a telinha que você visualiza quando a gente entra no dashboard do pipe. O número 1 é o nome da sua empresa, o número 2 é o nome do pipe em que você está, o 3 você clica para acessar essa visualização que a gente está vendo, que mostra todos os cards nas diferentes fases. O 4 você clica para acessar a funcionalidade de relatórios, que é uma funcionalidade muito útil, que serve para mostrar todas as informações do seu pipe. Você pode escolher a informação de quais campos você quer ver e filtrá-las da forma que você quiser para exportá-la, ou para analisá-las dentro do Pipefy ou exportá-las da forma que você achar melhor. O número 5 leva para a funcionalidade de calendário, que ele mostra todos os cards que tenham uma data de vencimento estabelecida numa visão de calendário. Aqui no cantinho, o 6 leva para o chat in-app também.
7 notificações. O 8 abre aquele mesmo menu que eu já comentei no dashboard da empresa. O 9 serve para convidar membros para o Pipe, do 10 ao 14. O 10 é esse iconezinho da pessoinha, serve para mostrar os membros do Pipe. O 11 leva você para as métricas, que mostra os gráficos de produtividade deste Pipe. O 12 mostra o registro de atividade do Pipe, ou seja, ele mostra as últimas atualizações dentro do card, quem preencheu novos campos, quem moveu os cards. O 13 serve para filtrar os cards do Pipe de acordo com a label, que é essa coisinha coloridinha aqui, ou o responsável, ou seja, se você tiver labels de acordo com a urgência, você pode filtrar, vir aqui nessa funcionalidade para filtrar só para ver os cards que são, as tarefas que são urgentes e que são de responsabilidade da Ana, por exemplo. Daí fica muito mais fácil identificar as tarefas dentro do Pipe. E aqui, por último, o 14, essa engrenagemzinha serve para abrir o menu lateral com as opções de customização do Pipe. O 15 é o nome da fase e aqui abaixo dela diretamente mostra o número de cards que estão atualmente nela. O 16 serve para clicar para criar um novo card. O 17 dá o acesso rápido às configurações dessa fase. Já o 18 também é a mesma funcionalidade do 16, serve para criar um novo card, abrindo o Start For. Agora a gente vai um pouquinho mais para dentro da estrutura e mostrar para vocês a anatomia de um card. Vocês podem notar que esse card está um pouquinho diferente, porque dentro de alguns dias o card que a gente tem hoje não vai mais ser da forma que ele é. Então vocês estão vendo em primeira mão o card novo, como ele vai ser. Vamos ter algumas mudanças na estrutura, então vocês estão sendo os primeiros a verem o card novo, como ele vai ficar. Basicamente o que vocês precisam saber sobre essa primeira visão do card. Desse lado esquerdo do card ficam todas as informações adicionadas nas fases anteriores do Pipe. Tá vendo aqui onde diz Previous Phases? Quando eu clico aqui, ele abre os campos dessa fase. Ou seja, eu consigo ver todas as informações que foram preenchidas nas fases anteriores. Já do lado de cá, do lado direito, ele mostra os campos dessa fase. E agora nessa visão nova do card, ele mostra também aqui abaixo o histórico de atividades desse card. Ou seja, eu consigo ver todas as últimas alterações feitas nesse card. O número 1 aqui mostra o título do card, ou seja, é o campo que a gente escolhe nas configurações do Pipe para ser usado como título do card. O 2 mostra a fase em que o card está atualmente e o 3 abre um menuzinho bem curtinho com mais opções que serve para editar a fase ou deletar o card. Aqui, de 4 a 7, esses são os campos que a gente chama de campos fixos, que são os campos de data de vencimento, responsável, label e anexos. Esses campos servem para estabelecer uma data de vencimento, designar o card a um ou mais membros do Pipe, adicionar um ou mais labels e anexar arquivos ao card. A não ser que você crie um campo de um desses tipos na fase, esses campos sempre são mostrados aqui acima. Se eu crio dentro dessa fase, se eu adiciono um campo do tipo do date, ele deixa de ser mostrado aqui e vem ser mostrado aqui no corpo do card. Já aqui, de 8 a 10, é uma das principais mudanças nesse card novo, que antes tinha no momento atual, se vocês puderem abrir o Pipefy agora, vocês vão ver que tem umas abinhas aqui, essas abinhas vieram pra cá. Agora, no 8 você pode abrir os checklists existentes ou criar checklists únicos para este card. Esses checklists não se replicam nos outros cards e você pode criar quantos checklists você quiser para cada um dos cards. Aqui tem a área de comentários, que você pode deixar comentários ou ver os comentários que foram deixados no card, e também a área de email management. Aqui também, caso você tenha conexões ou demais atributos avançados no card, também vão aparecer aqui. Aqui no 11 são os campos pertencentes a essa fase. Nessa fase, por um acaso, a gente só tem 2, mas se tiver mais campos, eles vão ser mostrados abaixo. No 12 é onde a gente clica para adicionar mais campos. Essa opção só aparece para os usuários que têm permissão para editar a fase. No 13 é o campo para deixar um comentário rápido na fase. Então, se você quer deixar um comentário rápido na atividade para atualizar um colega. Inclusive, se você quiser que o seu colega seja notificado, você pode mencioná-lo com arroba e o nome de usuário dele, e ele vai receber uma notificação de que ele foi mencionado nas atividades de um card, para que ele vá conferir o que você mencionou ele num comentário. E logo aqui abaixo aparecem as atividades, como eu já tinha comentado anteriormente. No 15 é onde você clica para aparecerem as fases para onde você pode mover este card, e no 16 as fases anteriores. Criando um novo Pipe. Antes de fato para o processo operacional de criar um novo Pipe, existem algumas coisas que você precisa considerar. A não ser que você já tenha um processo estruturado, quando você está pensando em criar um processo novo, ou quando você está pensando em mapear um processo existente, existem uma série de coisas que você precisa considerar. Por exemplo, você tem que pensar quais são os insumos ou o input do seu processo.
o que é preciso para que esse processo se inicie. Essas informações são as informações ou os campos que você deve pedir no Start Form do seu pai. É de extrema importância que você pergunte tudo, você solicite todas as informações que você precisa para poder mover o card para as próximas fases. À medida sim, mas também é um equilíbrio necessário. Você tem que pedir tudo o que você precisa, mas somente o relevante, porque a gente costuma sempre falar que campos desnecessários geram fricção desnecessária. Então você não precisa pedir informações que não são relevantes para você. Então todo campo que você não colocaria como obrigatório no seu formulário, ele não é necessário. Então você pode deixar ele de lado. Já pensamos numa ponta do processo, agora vamos pensar na outra. Qual é o resultado ou o output do seu processo? O que você espera dele? Qual é a sua métrica de sucesso? Existem diversos gestores que falam que você não pode melhorar aquilo que você não pode medir. Isso é extremamente correto. E também é muito correto afirmar que a melhoria contínua é o melhor caminho. Então a melhoria gradual e contínua é sempre o melhor caminho. Depois de você estabelecer o ponto A e o ponto B, você precisa estabelecer os passos de execução. Então, o que você precisa para chegar do input ao out? Você pode criar quantas fases e campos precisar. Os detalhes nunca são demais, desde que eles sejam relevantes. Sempre lembre da regra da fricção. Não crie fricção desnecessária. Não faça com que as pessoas que participem do seu processo achem que você adicionou, está pedindo por informações irrelevantes. Você está criando passos que não são necessários no seu processo. Ou seja, ao criar um novo processo, sempre pense na informação que você vai, no final, desejar extrair dele, usando a funcionalidade de relatórios que eu mencionei, por exemplo. Ou seja, você só vai conseguir extrair do seu processo as informações que tiver de fato adicionado a ele. A gente não pode querer que o processo nos forneça informações que a gente não adicionou nele. Então é uma questão estratégica no momento de criar o processo, inserir as informações que a gente vai querer poder extrair dele. Então você deve pedir por todas as informações necessárias para que no final você consiga medir os resultados do seu processo. Agora vamos partir para a parte de fato operacional. Para criar um novo pipe, você vai voltar lá para o dashboard da sua empresa e clicar nesse quadradinho que fala adicionar novo pipe. Quando você clicar nele, vai abrir uma caixinha na sua tela que vai oferecer uma série de opções de modelos já pré-criados, ou você vai ter a opção de criar. Todos esses modelos são totalmente editáveis, ou seja, a gente vai oferecer campos previamente estabelecidos, mas você tem a opção de editar da forma que você achar melhor. Mas também você tem a opção de criar um modelo da forma que você quiser do zero. Isso vai depender realmente da sua necessidade. Os modelos pré-criados são bastante interessantes para ajudar as pessoas a entenderem como o Pipefy funciona. Então, assim, se você ainda tem alguma dúvida de quais campos adicionar em quais fases, de como funciona um processo, dá uma olhadinha na nossa loja de processos e vê um processo que você já é familiarizado e baixa o template, eles são todos gratuitos, e vê os campos que tem em cada uma das fases. Ajuda bastante na compreensão de como funciona a estrutura do Pipefy e realmente você vai entender como é simples e como ele facilita a gestão das atividades no dia a dia. O formulário. O formulário, ele representa o input, ou seja, a informação que entra no seu processo. Você pode adicionar e editar campos para garantir que você pediu por todas as informações necessárias para continuar movendo o card pelas fases do seu pipe. Eu vou voltar a bater naquela tecla que eu comentei nos alguns slides atrás. Sempre, sempre, sempre garanta que você pediu por todas as informações necessárias, porque senão você vai ter que ficar indo e voltando com o card pelo seu processo para garantir que, às vezes, são pessoas diferentes que são responsáveis por fases diferentes do processo e você acaba criando um retrabalho desnecessário só porque a pessoa acabou não adicionando campos em uma fase que eram necessários. Quando você cria um processo do zero, supondo ele vem com 3 fases básicas, mas você pode adicionar uma nova fase. Então, para criar uma fase em um pipe, você vai lá no cantinho direito e vai ter esse ícone de mais aqui, ó. Esse ícone de mais cinzinho. Você vai clicar nele. Quando você vai criar uma nova fase, você vai dar um nome a ela e ela vai vir sem campo nenhum dentro. Então, você vai entrar para editar essa fase e vai criar campos. Então, toda vez que você for criar ou editar fases ou editar um formulário de um pipe, você pode escolher entre diversos tipos de campo. O tipo de campo escolhido pode depender da informação solicitada, o formato do input, a validação que você vai querer dessa informação, depende de diversos fatores. Sempre que você for criar ou editar um campo,
você tem a opção de torná-los obrigatórios. Ele vai ficar com esse asterisquinho aqui do lado, tá vendo? A diferença do campo do slide anterior, que não tinha o asterisco, nesse tem um asterisco. Ou seja, caso a pessoa não preencha esse campo, ele não consegue mover o card para a fase seguinte. Os campos obrigatórios são extremamente importantes para que você consiga criar regras para os seus processos e fazer com que essas regras sejam cumpridas. Porque os outros campos que não são obrigatórios, as pessoas de fato têm a opção de não preenchê-lo, porque eles não são obrigatórios. Mas os campos obrigatórios, as pessoas têm que preencher a informação e fornecer a informação solicitada para que eles possam movê-los em frente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de campo. As pessoas às vezes ficam um pouquinho confusas na hora de criar um novo campo, porque elas falam, meu Deus, quantidade de campos que tem disponível, para que tanto campo, para que serve todos esses tipos de campo. Então, que é muito mais simples do que parece. O campo de Assign Select, como ele entra naqueles campos que eu comentei com vocês, que é um dos campos fixos. Ele serve para designar o card a um ou mais membros do time. Quando você designa o card, você coloca o card como a pessoa como responsável do card. A pessoa vai ser notificada que você marcou ela como responsável desse card. O card vai aparecer no My Desk dela. O My Desk é quando você clica naquele menu que eu comentei lá no comecinho, aparecem os cards que são responsabilidade da pessoa. Então você consegue entrar todos os dias pela manhã e ver essas são as atividades que eu tenho que fazer no meu dia. Então sempre que você é responsável de um card, ele vai aparecer automaticamente no seu My Desk. E também você vai poder usar aquela funcionalidade de filtrar para ver os cards que são de responsabilidade de uma pessoa. Próximo campo ali, o número 2, é o campo de anexo. Ele serve para anexar arquivos ao card, e uma coisa bem interessante que pouca gente sabe é que você pode configurar validações personalizadas para que as pessoas que participam do seu processo só possam anexar arquivos com extensões específicas. Ou seja, eles só possam anexar imagens com extensão JPG ou arquivos com extensão CSV e assim em diante. O campo do tipo checklist, ele pode ser tanto vertical ou horizontal. Ele é um campo de múltipla escolha em que o usuário pode escolher uma ou mais opções. O campo do tipo connection, ele é um campo muito bacana. Ele também é considerado, além de ser um tipo de campo, ele é considerado uma funcionalidade avançada e ele pode ser usado para criar uma conexão tanto entre pipes quanto entre um pipe e uma database. Esse campo ele exige tanto que a gente vai ter mais além para quem já checou o nosso calendário de webinars, eu acho que na terceira ou quarta semana do mês a gente vai ter um webinar falando só sobre conexões, que é uma funcionalidade bastante complexa, mas esse campo aqui permite que, supondo, eu tenho um campo do tipo conexão no meu pipe de reembolso de despesas, em que eu tenho que selecionar o meu usuário de funcionária para que a funcionária do RH saiba que fui eu que selecionei. Então eu crio uma conexão com um database de funcionários que me permita somente buscar os usuários que já foram criados nesse database. Então, ele permite diversas coisas. Ele permite que você crie registros num database ou que crie cards conectados. É uma funcionalidade muito rica e que permite, assim, que você criar diversas possibilidades conectando processos e conectando com databases. Então, quem ainda não se inscreveu, vale bastante a pena. No final eu passo para vocês o link do calendário de webinars, que vale bastante a pena. Já o campo ali do tipo 5 é o campo do tipo moeda, que é para inserir valores, né, no formato de moeda. Então são valores com só 2 casas decimais. Os campos do tipo data, ele pode ser tanto data hora e data de vencimento. Quando você adiciona uma data de vencimento, aparece no card. Tá vendo aqui que aparece no cantinho em vermelhinho? Quer dizer que esse card já está vencido. E ele também vai mostrar o card na visão do calendário. Então a data de vencimento é um campo bastante útil. O 7 é o campo do tipo documento, que ele é bastante utilizado, na verdade ele só é utilizado pelo pessoal aqui do Brasil, que ele oferece as opções do tipo CPF e CNPJ, que ele tem as validações numéricas específicas para o formato de CPF e CNPJ. O 8 é o campo do tipo e-mail, também com validação para o formato com nome, @domínio.com. O número 9 é o campo do tipo ID. Ele é automático, o preenchimento é automático. Esse ID, ele é o ID do card, é um número único
que ele já é preenchido automaticamente. Então, cada card tem um ID único e esse você não precisa preencher informação nenhuma, ele já vem preenchido assim. O campo de selecionar label permite que você selecione as labels que você já criou dentro do seu pipe, podem ser labels de urgência, labels de tamanho de oportunidade de venda. Esse campo serve para que você a selecione dentro de um card. 11 é o campo do tipo número, 12 é o campo do tipo telefone, o 13 é o campo do tipo rádio, ele pode ser horizontal ou vertical, também é um campo do tipo múltipla escolha, que permite que seja escolhida somente uma opção. O campo do tipo select é um outro campo de múltipla escolha que permite que seja escolhida somente uma opção, mas esse é mais útil quando tem bastante opção. Por exemplo, quando você quer colocar uma lista de estados ou uma lista de países, ele é mais útil nesse caso. O campo do tipo statement ou instruções, ele serve somente para você fornecer instruções de uma fase, ou seja, você quer informar a pessoa o que ela deve fazer nessa fase. É esse o campo que a pessoa deve usar. O 16 é o campo do tipo texto e o 17 é o campo do tipo tempo ou hora. Além de tudo isso, a gente vai falar rapidinho só de algumas funcionalidades. O Pipefy, além dos modelos de processos pré-desenvolvidos que a gente já comentou, o Pipefy tem várias funcionalidades avançadas que ajudam a poupar bastante tempo na execução dos seus processos. No desenrolar das próximas semanas, nós vamos ter vários webinars para falar sobre diversas dessas funcionalidades avançadas, mas algumas delas são as automações, os e-mails templates, que são envio automatizado de e-mails que pode servir para você enviar e-mails para atualizar os seus clientes da atualização do pedido deles, por exemplo. O acompanhamento de SLA, ou seja, para você saber quando um card já ficou muito tempo numa fase. Os relatórios avançados, as conexões, que eu já comentei com vocês, as integrações, que permitem que você crie integrações entre o Pipefy e diversas outras aplicações usando o Zapier, que é uma ferramenta terceira, ou a nossa API, que já exige um pouquinho mais de conhecimento técnico. A autenticação de 2 fatores, que é uma ferramenta de segurança que permite que você adicione uma camada a mais de segurança na sua conta. As databases, que eu já comentei com vocês, e o nosso aplicativo mobile, que está disponível tanto para Android quanto para iOS. Pessoal, fique à vontade para enviar as perguntas. Vicente, nas configurações do Pipe, o layout resumido, ele serve para você visualizar quando você usa a conexão, tanto no database, em relação ao database, quanto o card conectado. Então, quando você cria um card conectado, quando você clica na flechinha azul, que aparece o card conectado, aquelas informações ali são o layout resumido. A mesma informação, quando ele aparece dentro do card também, aquilo lá é o layout resumido. Esse é o link do calendário de webinars, com todos os próximos eventos, já com os links de inscrição. E, gente, qualquer dúvida é só chamar no chat INEP, a gente está sempre à disposição para ajudar. Mais uma vez, agradeço a participação de todos e nos vemos na próxima semana.